Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton, esse é o nosso canal A Luz da Escritura. Eu vou falar para vocês aqui de uma profecia que eu tenho certeza que você não conhece. Essa eu tenho certeza absoluta, ok? Porque existem muitas discussões aí em relação, a esses escritos, mas vamos esclarecer algumas coisas aí. Presta bem atenção, você já viu falar de Enoque, foi arrebatado, vivo para o céu, o profeta Elial, que é Elias, então também foi arrebatado, ok? Esse Enoque, que é o sétimo depois de Adão, ele foi arrebatado, foi chamado amigo de Deus também, como amigo de Deus, Ele era uma pessoa totalmente especial. Então vive assim o povo fazendo especulações, estudam, de tempos em tempos sai uma história nova em cima das histórias já existentes. Eu fico com o que está na Escritura e também no livro de Enoque, que eu gosto bastante, que ninguém é obrigado a concordar, tem pessoas que discordam. Mas eu quero só mostrar aqui livro de Judas. O livro de Judas, certo? No Novo Testamento, logo depois de 3 João, o livro de Judas, no verso 14, que só tem um capítulo, é um livro pequenininho, uma página só, só tem um capítulo. No verso 14, ele fala assim, a respeito desses, Enoque, o sétimo depois de Adão, também profetizou dizendo: eis que veio o Senhor entre as milhares e milhares de santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios acerca de todos os atos impiedosos que praticaram impiamente. Ok? É acerca de todas as palavras insolentes e pecadores, que pecadores ímpios falaram contra ele. Então, vamos ficar com essa palavra aqui, para que você entenda o que eu vou ler. Existe, escritos de Enoque, ou Anor, como é conhecido, e nós vamos ver uma profecia que ele fala para os últimos tempos, justamente em relação ao petróleo, que é o que está acontecendo. O petróleo, que foi sempre o sustento, a luxúria da grande elite do mundo, principalmente do Oriente Médio, os grandes, que se metem com o petróleo, e exploraram, tiraram todo o luxo do petróleo. E Enoque fala sobre isso. Quero que você preste atenção sobre isso aqui, tá? Aí tem sempre aquelas pessoas que vão dizer: não, Enoque é apócrifo, Bom, eu digo assim, quem disse que o livro é apócrifo, não confiável, são homens. E de tempos em tempos os homens reparam os seus erros também, ok? O livro de Enoque antigamente, ele era estudado, ele era citado constantemente em Israel, certo? E todo Israel conhecia o livro de Enoque. Todo Israel citava textos do livro de Enoque. Depois do cânon, aí que deu aquela mudada, entenderam? E a igreja não aceitou e foi tirado então do cânon, ok? E a história é longa, eu estou só dando uma versãozinha, Mas o livro de Enoque sempre foi um livro confiável. Aí depois de concílios, essas coisas, o homem diz: não é confiável. Antigamente era, Então vamos lá, ok? Presta atenção no que eu vou mostrar. O fim da era do petróleo, a profecia de Enoque sobre libertação e ganância humana. Tá no livro de Enoque, certo? Olha lá. Entre as profecias do livro de Enoque, há uma profecia surpreendente que anuncia o fim da era do petróleo e a punição que está sendo preparada para o abuso dos privilégios do petróleo, tá ok? Que a luxúria, o petróleo trouxe muita coisa, positiva e negativa. O livro de Enoque é um dos mais antigos livros sobreviventes ao qual os apóstolos, os autores do Novo Testamento,
se referem mais do que todos os outros livros da Bíblia, ok? Então tá aí, os apóstolos também citavam todos, né? Naquela parte do livro de Enoque que trata dos eventos dos últimos tempos, com a chegada do precursor e em seguida com a segunda vinda de Jesus Cristo, certo? Detalhes interessantes são dados sobre esse tempo, seus eventos e até mesmo as fontes da economia e sua queda. Em particular, o capítulo 65 do livro de Enoque fala de algumas águas flamejantes, águas que pegam fogo, né? Que saem da terra e alimentam a economia dos poderosos, ok? Livro de Enoque. Começaremos a citar alguns trechos desse livro. Eu vi este vale subterrâneo, Enoque dizendo, né? No qual havia grande agitação e vi as águas turbulentas, e quando tudo isso foi cumprido, da massa líquida de fogo, né? E excitação que havia neste lugar, surgiu um forte cheiro de enxofre, que é típico, né? Ok? Que se misturou com as águas, e o vale dos anjos, culpado de seduzir pessoas, pegou fogo sobre a terra. Porque este vale, onde os anjos condenados que seduziram os habitantes da terra, correram rios de fogo, ok? E preste atenção então a alguns pontos. Primeiro, segundo Enoque, essas águas flamejantes continuam a ser produzidas. Eles não são um apêndice completo, mas o produto de uma reação química complexa. Curiosamente, só hoje os cientistas estão começando a entender isso. Como se viu, o livro de Enoque estava à frente da compreensão dos cientistas por milhares de anos. Hoje os cientistas estão entendendo aquilo que o livro de Enoque já citava, ok? Mas esse mecanismo de produção de petróleo não é o objetivo da profecia, ok? Presta atenção, olha só. Seu objetivo é mostrar o papel que o petróleo terá na crise na véspera da chegada do reino, ou da chegada do Messias, ok? Em segundo lugar, a profecia de Enoque conecta essas águas flamejantes com os condenados anjos caídos, os anjos caídos. Muitas pessoas às vezes nem sabem disso, né? Mas tem os anjos caídos e é citado, inclusive até no Novo Testamento, o chamado Antigo Testamento e o chamado Novo Testamento, ok? Então, desde o tempo do grande dilúvio, foram escondidos por Deus sob a terra até o tempo da libertação de lá no final dos tempos. O apóstolo Pedro escreve, presta atenção no que Pedro escreve: pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, tá certo? Muita gente diz que anjo não pode pecar, tá aqui, ó. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas amarrando-os com os laços das trevas infernais, os entregou para serem vigiados para julgamento e castigo. E se ele não poupou o primeiro mundo, mas em 8 almas preservou a família de Noé, ou Noé, né? O pregador da justiça, quando ele trouxe o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, está em 2 Pedro capítulo 2, versos de 4 a 5, ok? Vai lá, confira, leia o capítulo inteiro. A revelação de João nos diz que a libertação de 4 desses anjos caídos acontecerá no final dos tempos, ou seja, ao som da 6ª trombeta. Você sabia? Então está aqui, desses anjos caídos que estão aprisionados, vão ser libertos 4, tá bom?
para cumprimento profético. Olha bem, vamos lá. O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, que tinha uma trombeta: solte os 4 anjos presos pelo grande rio Eufrates. E os 4 anjos, preparados por 1 hora e 1 dia, foram libertados e mês e ano, para eliminar 1/3 das pessoas. Ok? Está no livro de Apocalipse, capítulo 9, versos de 13 a 15. Ok? Vai lá, confere, tá? Confere, que é sempre bom conferir. Aqui está a água em chamas sobre a qual Enoque fala. Ela está de alguma forma conectada com os lugares onde esses anjos caídos estão presos. E o livro do Apocalipse, descrevendo os eventos que começam a se desenrolar ao som da sexta trombeta, diz, presta atenção como diz: o segundo anjo derramou a sua taça no mar e tornou-se em sangue como um morto, ok? E todos os animais morreram no mar, ok? Olha bem, hein? Eu sempre falei isso nos estudos aí, a chamada poluição como sangue, mata, né? É terrível. Apocalipse capítulo 16, verso 3, vai lá, confere, lê o capítulo inteiro, sempre é bom. Você já se perguntou que tipo de sangue, né? Como o sangue de um homem, certo? Sem vida, né? Que é derramado em grandes quantidades no mar e o envenena e tira sua vida, né? Nele, né? Tira a vida que está nele. Ok? Isso mesmo, é óleo. Este é o sangue, certo? Daqueles que não têm vida. Deve a sua origem ao dilúvio e a todos aqueles incontáveis, né, cadáveres que foram recolhidos no subsolo. Sempre eles falam que isso aí como é que fala? Combustível fóssil, né? Exatamente. O dilúvio encheu de fósseis e daí sai todo esse combustível, ok? Então tá aqui, né? Deve a sua origem ao dilúvio a todos aqueles incontáveis cadáveres que foram recolhidos no subsolo, mas a resposta da reprodução de óleo, de acordo com Enoque, certo? Não parou por aí, continua e está de alguma forma conectado com a localização dos caídos. Antes de prosseguir, eu quero explicar para vocês quem são os caídos: Nefilins, tá bom? Muita gente fala Nefilins só citando como gigante. Não, a palavra Nefilim significa caídos, ok? Caídos, um plural, né? Que são o quê? Da parte dos anjos, ok? Continua então, né? E está de alguma forma conectado com a localização dos caídos, isto é, daqueles que tombaram, né? Mas anjos vivos, esses carniçais capazes, entretanto, de fazer outros, infelizmente, sem vida, tá? Estou tentando contornar as palavras aqui para não dar aqueles probleminhas, né? Então, outro dia, surgiram notícias sobre Darvaz, os portões, né, de lá, como é que fala? Daquele local de fogo, né? Vocês sabem, né? De lá, onde o Capi fica. Uma cratera, isso aqui realmente aconteceu, né? Mas ele está citando como exemplo aqui, ó. Uma cratera de 9 metros de largura, que é ligada ao petróleo, né? E 30 metros de profundidade no Turquemenistão,
que apareceu em 1971 no local de um acúmulo de gás subterrâneo, ok? Antes disso havia uma plataforma de petróleo, mas caiu, a plataforma cedeu à terra e ela foi engolida, né? Num vazio subterrâneo, para evitar que os gases escapem e envenenem pessoas e animais, as autoridades decidiram colocar fogo na cratera. E esse fogo arde até hoje, 50 anos. Supunha-se, né, que o fogo no campo se apagaria depois de alguns dias, mas se enganaram, né? O combustível continuou queimando por 50 anos até hoje. Agora o presidente do Turcomenistão, ele quer extinguir o fogo ali, mas não pode, não dá. Ele pode causar uma explosão terrível ali, ele pode causar um acidente terrível, ok? Está aqui o local. 50 anos que pega fogo aqui. Mas novamente, o mais importante na profecia de Enoque não está no mecanismo de reprodução do óleo, mas essa água em chamas, mas é na influência que ela tem mesmo antes da catástrofe ecológica sobre a elite, ok? Petróleo traz riquezas, mas traz também injustiças, né? Olha só, mas naqueles dias, essas águas servirão para reis, isso aqui está no livro de Enoque, tá? Para príncipes, para exaltados, e para os habitantes da terra, para a cura do corpo, mas para o julgamento do espírito. Depois vai lá no 9. Seu espírito está cheio de luxúria, o que os levará ao castigo em seus próprios corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e embora vejam sua condenação todos os dias, eles não creem em seu nome. E como a inflamação de seus corpos será grande, seus espíritos sofrerão mudanças para sempre. Naqueles dias, essas águas mudarão, pois quando os anjos forem julgados, ok? Todos vocês sabem que os anjos serão julgados, né? E os justos julgarão. O calor das fontes dessas águas mudará, porque essas águas de julgamento servem para curar os corpos dos reis e as concupiscências de seus corpos, mas eles não vão entender ou acreditar que as águas vão mudar a se tornar uma chama que arderá para sempre. Eles não vão entender ou acreditar que os oleodutos podem se tornar uma armadilha para eles, que tendo os bombeado, né, com ouro, curado seus corpos, saturando-os com bênçãos e milhares que antes eram impensáveis para os maiores reis, este líquido negro irá prejudicar suas almas. E se a alma dos governantes do povo for danificada, ungida de preto, então, todos, preto do petróleo, viu? Então todos os peixes do estado começam a apodrecer e a sua alma ficará prisioneira dessas águas, porque as águas vão mudar e se tornar uma chama que vai queimar para sempre, ok? Deus disse a Ezequiel, olha bem o que ele disse, né? E com ele a todos, né? Os que leem as palavras das profecias. Quando digo aos ímpios, vocês morrerão de morte, e você não vai admoestá-lo, olha bem, quando Deus fala,
você não vai alertar, né? E falar para advertir o ímpio de seu mau caminho, para que ele possa viver. Então Deus dá a oportunidade através da tua boca. Você tem que alertar o ímpio, certo? Então esse ímpio morrerá em sua maldade, e eu exigirei seu sangue de suas mãos. Você responderá. Mas se você advertiu o ímpio, é obrigação da gente, certo? E ele não se desviou de sua iniquidade e de seu caminho iníquo, então ele falecerá, né? Em sua iniquidade, e você salvou a sua alma. Ok? Ezequiel capítulo 3, versos 18 a 19, ok? Tá aqui, ó. Desde o início, esse aqui é o Nikola Tesla, ele deu soluções para o petróleo, mas não vingou. Desde o início do século XX, o petróleo redirecionou a civilização em seu destino final, mas isso não significa que o petróleo deva ser abandonado, de algum tipo de maldição repouse sobre ele. Não tem nada a ver, né? Faz parte da profecia apenas. Foi dado para o benefício do homem, para a cura de sua condição material, saúde, padrão de vida. Todo aquele petróleo trazido para um punhado de corporações supranacionais e governos. É interessante, aliás, que ao mesmo tempo um profeta, como um profeta ele agiu, né? Nikola Tesla, né? Tão estranho como Nikola Tesla, apareceu e apresentou mais do que uma alternativa fantástica para o petróleo. Infelizmente ele foi milagrosamente rejeitado e perdido, ok? Tá bom? Porque faz parte da profecia. Deus às vezes faz essas coisas para mostrar o absurdo da escolha humana e a fidelidade da profecia. Aqueles a quem o mundo inteiro não era digno vagavam pelos desertos e montanhas, pelas cavernas e gargantas da terra. Conclusão, então, isso aí está em Hebreus 11, 38. Conclusão, então, Deus deu recursos como o petróleo para o mundo. Neste caso, o petróleo será ouro negro para as pessoas, mas devido ao pecado, algo acontece que certamente deve ocorrer em um mundo pecaminoso. Rios de óleo fluem, nas palavras de Enoque, para agradar os corpos dos reis e as concupiscências de seus corpos. Mas esses mesmos rios se voltarão contra eles e não se arrependerem. A propósito, os construtores da Nova Babilônia estão bem cientes dessa profecia. As grandes cidades lá sendo construída, né? Como é o nome? É uma cidade muito rica, né? Ou eles têm outros canais de informação e mudam urgentemente para a eletricidade, que o petróleo vai zerar, né? Eles perceberam que o ar livremente cheira a cinza. Não é sobre petróleo, nem sobre gás, nem mesmo sobre eletricidade. É sobre a ganância humana. Se quisermos ser algo mais, né, devemos primeiro lembrar quem somos, ok? Então tá aí uma profecia do livro de Enoque falando do petróleo, ok? Para que as pessoas fiquem atentas, né? E isso vai acontecer. Hoje já muitos estão falando que o petróleo está se acabando. E eles estão o quê? Forçando a barra mesmo para introduzir outras, né, energias, né, alternativas no mundo, e a principal está sendo a eletricidade. Carros elétricos, aviões elétricos, né,
querem barcos elétricos, então está realmente crescendo esse movimento. Fora isso, existe também outros combustíveis, biocombustível, né? É uma alternativa, porque o mundo inteiro sabe que o petróleo está chegando ao fim e faz parte da profecia. Tá aí, ó, livro de Enoque. Que ele quiser, né, comprar, você pode comprar na Amazon, tá bom? Eu tenho o livro de Enoque, inclusive estou lendo outra vez, né? É muito bom, ok? E não estamos aqui conspirando contra as crenças de ninguém, é uma verdade. O livro de Enoque é citado na Bíblia, não só uma vez e não só por uma pessoa. O livro de Enoque era um livro que era muito lido e estudado no passado, ok? Por que agora o livro de Enoque é suspeito, o livro de Enoque não é confiável? Porque ele era confiável no passado, ok? Eu prefiro acreditar. Eu leio o livro de Enoque e vejo muito da Bíblia nele, ok? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo e vamos lá, estudando. Essa é mais uma profecia muito importante para o final dos tempos. Vamos guardar isso, tá bom? Então quem quiser pode comprar, que eu conheço na Amazon, se existe outro lugar, deve existir, né? Deve existir outros lugares. Então vocês podem procurar, tá bom? Deus abençoe, até o próximo. Shalom para todos.